Gente, sábado, a rodada do Campeonato Brasileiro, a importante rodada do Campeonato Brasileiro já está em curso. Jogos importantes, jogos que interessam ao Grêmio, estão acontecendo neste exato momento. A gente vai falar sobre os jogos no final da noite, mas neste momento, Grêmio, Vitória, Criciúma e Corinthians estão todos com 28 pontos. Por quê? Porque o Vitória está ganhando do Juventude e o Corinthians está ganhando do Atlético Goianiense no jogo que marca a estreia de Memphis Depay, o holandês, a grande contratação da equipe paulista para a temporada. Os jogos ainda estão em andamento, então a gente fala mais sobre eles se os resultados se confirmarem. Neste momento, Vitória e Juventude está no intervalo e Corinthians e Atlético Goianiense no início do segundo tempo. Ambos os jogos 1-0. Então hoje ainda tem Fortaleza e Bahia, Fluminense e Botafogo, que também interessa ao Grêmio, porque o Fluminense, se vencer, novamente sai do Z4 e vai a 30 pontos, passando o Grêmio 2 pontos. Então a rodada hoje, ela interessa ao Grêmio. E os dois resultados, de momento, são ruins até agora. Gente, depois da vinheta, a gente fala sobre atacante que foi arquivado por Renato, mas que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. E também o lateral destaque da base, que também foi convocado. Vamos falar também sobre mais um desfalque que o Flamengo tem. Além dos 12 que a gente trouxe ontem, agora Monique Danello, da TNT Sports, traz que outro jogador não viajou a Porto Alegre e também será desfalque. Com isso, Tite tem 13 desfalques. Uma outra informação importante: Tite não deve de fato permanecer no Flamengo no final da temporada. A informação é a seguinte: mesmo que Tite ganhe a Libertadores, a Copa do Brasil, dê uma reviravolta no Brasileiro, ele não permanecerá no cargo da equipe rubro-negra. A informação que a gente trouxe há alguns dias atrás, que o nome do treinador era um dos cogitados para assumir no lugar de Renato Portaluppi, caso o Renato de fato saia no final do ano, isso pode se confirmar. Com a saída do Tite do Flamengo, ele vai ficar livre no mercado e eu não desconsidero a possibilidade dele retornar a Porto Alegre. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais. Deixa teu like, te inscreve no canal, ative o sininho. Eu me chamo Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. E começamos o vídeo falando sobre Natan Fernandes e Igor Serrote. Os dois jogadores estão convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Natan Fernandes, arquivado pelo técnico Renato Portaluppi, jogou o Clássico Grenal e foi bem, fez o gol, quase fez outro golaço, fez uma jogadaça, mas está com a confiança lá embaixo. Precisa recuperar a confiança, esta é a palavra. Natan Fernandes precisa recuperar a confiança. Talvez esse período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-20 faça com que ele recupere a confiança. Ele não será um desfalque considerável para o Grêmio, porque o período de treinos vai se dar justamente num período onde o Grêmio não tem jogos. Só se acontecer da CBF marcar o jogo atrasado do Galo contra o Grêmio no meio deste período. E aí ele pode ser desfalque. Assim como ele, o lateral direito Igor Serrote, destaque do Sub-20, capitão do Sub-20, foi convocado também. E a gente torce muito para que ele consiga de fato mostrar o futebol dele e o Grêmio consiga
mantê-lo, né? Que o Grêmio não faça que nem fez com o Cuiabano, vender a troco de banana. O Grêmio não terá o Fábio na próxima temporada e o Igor Serrote tem que ganhar a oportunidade imediatamente no início da próxima temporada para brigar por posição com o João Pedro. O Igor Serrote é um lateral forte ofensivamente, defensivamente ele tem alguns defeitos ainda, mas é um garoto jovem, é um garoto promissor e que o Grêmio precisa dar minutos e não fazer o que fez com o Cuiabano. Gabigol, segundo Monique Danello da TNT Esportes, Gabigol não está entre os relacionados. É o 13º reforço que o Grêmio tem. Como assim? Porque é o 13º jogador que está fora da partida pelo Flamengo. Os titulares não viajaram a Porto Alegre. O Flamengo vai chegar daqui a alguns minutos, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo em Porto Alegre, ou na verdade na base de Canoas. E ontem a gente trouxe já os 12 que seriam desfalques. Agora o Gabigol também é desfalque, não viajou a Porto Alegre e fica também se preparando para o jogo contra o Peñarol. Se você não viu, o Flamengo perdeu em casa para o Peñarol. Os uruguaios fizeram uma festa gigantesca nos vestiários do Maracanã. Parece que não caiu bem no vestiário flamenguista, que vai tentar dar o troco. É aquela história do tal do ego, né? Pois é, o ego dos jogadores flamenguistas ficou machucado. Eu acho que o Peñarol, se jogar com aquela catimba uruguaia, vai passar pelo Flamengo, sim. Como eu disse, Tite, mesmo que ganhe a Libertadores, ganhe a Copa do Brasil, ganhe o Brasileiro, faça a tríplice coroa, não deve permanecer no rubro-negro no final do ano. E aí, a gente pode ter ele como um dos cotados para treinar o Grêmio, uma vez que vários jornalistas estão dando que Renato Portaluppi não permanecerá na próxima temporada e será técnico do Cruzeiro. Deixa teu like, te inscreve no canal, daqui a pouco eu volto para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Até esse momento, uma rodada horrorosa para o Grêmio, porque o Vitória tá ganhando e o Corinthians também está ganhando. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!